Continuando falando sobre matrizes unidimensionais, a gente pode ver a aplicabilidade disso nas strings, né? Que são um conjunto de caracteres. Se a gente perceber, a gente não vai ter um tipo de dado específico para string. Então, como é que eu faço uma string? Um conjunto de caracteres, mostrar um texto. Como é que eu consigo fazer isso? Eu vou ter que criar um array de caracteres. Então, vou criar aqui um array de caracteres de tamanho 50. Então, vou poder armazenar caracteres aí nesse array de caracteres, um conjunto de caracteres, né? Então, ele vai criar um espaço na memória com 50 espaços na memória, onde eu vou poder armazenar em cada um desse espaço uma letra, que aí vai acabar formando um nome. Um exemplo aqui, vamos utilizar essa função fgets, que eu consigo ler um caractere, ler uma string. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Primeiramente eu vou colocar a variável, né, para onde é que eu quero ler, colocar o tanto de caracteres que eu quero ler e de onde eu quero ler. Então eu vou colocar aqui que eu vou ler do teclado mesmo, certo? E depois eu posso também imprimir através do %s, certo? Eu vou imprimir str. Pronto, tá aqui. Meu nome é Pedro. E aí ele imprimiu embaixo. Meu nome é Pedro. Mas digamos que eu queira printar aqui agora. Vou botar um /n aqui. Mas que eu queira printar apenas um único caractere. Vou dar a posição do índice 4. 9. Então a gente vai ver aqui agora. Meu nome é Pedro. Você vê que ele imprimiu aqui, ó, apenas o N. Então, posição 0, 1, 2, 3 esse espaço e 4 nós temos o N, certo? Bom, agora a gente vai ver algumas funções que a gente pode ter com strings, né? E aí a gente vai adicionar essa biblioteca aqui, string.h. Agora a gente vai ver aqui algumas coisas que nós podemos fazer com essas strings. Eu vou criar aqui o seguinte, eu vou apagar isso. E aqui eu vou criar duas variáveis. Vou até aumentar um pouco o tamanho delas. Eu vou colocar dois arrays de caracteres de tamanho 80, né? str1 e str2. E eu vou pedir para ler esses dois camaradas, né? Igual a gente viu como fazer na estante. Vou colocar aqui para ler também, ler do teclado mesmo. Pronto. Eu vou até copiar aqui para otimizar o tempo. str1 e str2. Então a gente vai ler esses dois camaradas. Digamos que eu precise saber o tamanho, o comprimento de cada uma dessas strings. Como é que eu posso fazer? Então vou dar um printf aqui. Vou colocar comprimento, certo? Esse comprimento ele vai ser inteiro, por isso eu vou utilizar o %d. Eu vou colocar 2 porque eu vou colocar para ele mostrar os dois tamanhos. Existe uma função chamada strlen, né, que é length, tamanho, né, da string. Então eu vou colocar aqui str1, strlen
E aqui eu vou colocar a nossa segunda variável. Na primeira string eu vou ler Pedro e na segunda eu vou ler Luiz, certo? Então veja, ó, 6 e 5. Só que aqui eu tenho só 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas é porque a string ela preenche sempre um último caractere, que vai ser o caractere final. Então por isso deu 6. Então Luiz tem 4, são 4 caracteres, só que deu 5. Né? Por causa disso também, porque eu tenho um caractere ao final dessa string que vai me dizer que é o último, que é o fim daquela string. Então se eu quero saber, por exemplo, o tamanho de fato da string, vamos colocar isso aqui assim. Pronto, agora sim, ó. Agora nós temos Pedro 5, Luiz 4. Vou fazer um outro teste. Ana, Maria, Luiz, Adriane. Então veja aí, ó, 10 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E de baixo 2, que aí pegou mais 2 caracteres aqui do lado. Então, através dessa função, a gente consegue saber o tamanho da string. Vamos ver uma outra função aqui agora, que essa outra função ela vai nos dizer se duas strings elas são ou não iguais, né? Então eu vou colocar aqui, fazer um if, né, que a gente vai conseguir fazer a comparação das duas, então vai retornar um valor lógico. Então por isso que eu vou utilizar o if. E a função é essa daqui, strcmp de compare, né? Essa função, ela, como vocês podem ver aqui, ela recebe 2 caracteres, né? Na verdade 2 ponteiros para caracteres. E aí no caso vai ser str1 e str2. Bom, por que eu coloquei isso daqui? Porque é o seguinte, deixa eu só terminar aqui para mostrar para vocês. Então, se o que retornar dali for falso, né, ele vai retornar uma espécie de falso se elas forem iguais. Então, por isso que eu coloco essa negação. Então, eu vou colocar aqui. As strings são iguais. Bom. Então, eu vou digitar aqui agora Pedro e Pedro. As strings são iguais, certo? Apareceu aqui, as strings são iguais, elas têm a mesma quantidade, o mesmo tamanho, né? Como ele colocou para imprimir o comprimento na linha 10. Então as strings são iguais. Vou colocar um barra N aqui. Vamos agora fazer outro teste. Ana e Maria. Não mostrou o texto, os strings são iguais, ou seja, que elas não são iguais. Outra função que existe na biblioteca, né, que está descrita lá na linha 2, é essa daqui, que recebe duas strings, né? E o que é que essa função faz? Vamos colocar ela aqui, str1 e str2. Vou mandar ele mostrar agora. %s. Eu vou fazer assim, eu vou colocar um barra N aqui para melhorar. Colocar um barra N aqui. E um barra N aqui para dar as quebras de linhas. E aqui eu vou mandar ele mostrar apenas S1. str1. Pedro Luiz. Gilene. Ó. Tá aqui, ó, o comprimento 10, tá? Do Pedro Luiz é 10, Gilene é 6. E as strings não são iguais, por isso que ele não mostrou. E aqui eu pedi para ele concatenar, certo? Eu mandei ele fazer a concatenação aqui. Ou seja, a concatenação é juntar. Então aqui nesse caso ele vai pegar str e vai colocar ao final
de str1. Vai juntar str2 dentro de junto com str1, certo? E aqui embaixo eu mandei ele mostrar só str1. Por isso que ele acabou mostrando os dois nomes, certo? Ó, vou colocar aqui, ó, A e D. Ele mostrou A e D. Por quê? Porque D foi concatenado a A. Então essa função aqui, strcat, é para concatenação, certo? Nós temos outra função aqui, strcpy. Essa função aqui ela também recebe dois parâmetros, dois caracteres. E aí eu vou fazer o seguinte, na verdade é cópia. Colocar só esse nome aqui, cópia, e depois eu vou pedir para ele mostrar, botar um barra N novamente, mostrar ST1. Faltou um ponto e vírgula aqui no final, então vou colocar aqui, ó, Pedro Maria 5 e 5, Pedro Maria, que é a concatenação. E agora vejam que eu pedi para ele imprimir str1 aqui na linha 17 e ele imprimiu cópia. Por quê? Essa função ela pega esse valor e joga dentro desse camarada aqui, ou seja, ele substitui, ele copia, tá certo? Vamos aqui para mais uma outra função. Se, por exemplo, eu quisesse saber se um determinado caractere está ou não contido dentro de uma string, eu posso utilizar essa outra função aqui, ó, essa função, onde eu vou passar a string e o caractere. Então, vou verificar, por exemplo, vamos fazer assim para ficar melhor, vamos colocar ifce, e eu quero saber se aqui dentro tem um i, certo? Se tiver, eu vou mostrar i está em ifce. Pronto, ó, i está em ifce, certo? Então eu consigo verificar se esse caractere está contido aqui. Agora, se eu colocasse um O, vejam que esse texto não apareceu, porque O não está contido em ifce. E se eu quisesse verificar se uma string está contida dentro de uma outra string? Então, eu vou utilizar essa outra função aqui, ó, str, que agora ele recebe como parâmetro, dois ponteiros para caracteres, né? Isso para uma array de caracteres. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Cedro possui um ifce. E aqui eu vou colocar, eu quero saber se existe ifce dentro daquele texto. Se tiver, eu vou colocar a mensagenzinha aqui, ifce encontrado. Pronto, F9. ifce encontrado. Bom, tá aqui, ele encontrou ifce. Agora, se eu colocar ifce Cedro, apertei no botão errado. Não aparece, né? Porque ifce Cedro não está contido aqui dentro desse camarada aqui, ok?